a aula de hoje é a aula 20 desse curso, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Então vai, por gentileza, no capítulo de número, é o 6? É isso? Eu estou sem a confissão aqui. Capítulo de número 6 da confissão. Nós iremos estudar hoje os 2 primeiros parágrafos e, de certa forma, o assunto de hoje está interligado com o assunto do sermão de domingo passado. Domingo passado nós pregamos em Gênesis 3, nós estamos pregando sequencialmente no livro de Gênesis, e aprove a providência colocar que esse tema caísse, um domingo após o sermão. Isso faz com que nós possamos interligar os conhecimentos. No sermão é mais a mensagem do texto, e hoje é mais a teologia por detrás do texto, ou relacionando aquele assunto à luz de tudo que está aí. Vamos ler? Nossos primeiros pais segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então nós chegamos naquilo que nós chamamos da queda da humanidade. Nós vamos ver 2 aspectos principais relacionados com esse fato. Abra aí Gênesis capítulo 3, então. Quando a gente pensa na Bíblia como um todo, a gente tem alguns pilares que como se construísse a estrutura da própria Escritura. Alguns temas você vai sempre rever ao longo da própria Bíblia, ou eles estão dando base para os demais. Primeiro é o tema da criação, capítulo 1 de Gênesis. Segundo é o tema da queda. Terceiro é o tema da redenção, que é a obra de Cristo. E quarto é o tema da consumação, que é a volta de Cristo. Então é como se fosse 4 pilares sobre o qual está construído as Escrituras: criação, queda, redenção e consumação. Essas coisas estão dando suporte a como vai conduzir todas as narrativas bíblicas. Nós precisamos passar por esses 4 pilares. Então, quando o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo de um desses pilares, é o capítulo da queda da humanidade. Onde é que as coisas se perderam? Onde é que as coisas deram errado, entre aspas, Como é que as coisas chegaram a ser o que são hoje? Quando a gente olha o capítulo 1 e 2 de Gênesis, é tudo muito bom. A expressão, e viu Deus que isso era bom, está sempre presente nesses capítulos. Mas a partir do capítulo 3, algo muda de uma forma drástica, que é a queda da humanidade. Quando a gente olha para esse episódio de Gênesis 3, nós somos apresentados, olha lá o verso 1, desde o início, a uma serpente, olha lá o verso 1. Vamos ler? Mas a serpente... Então aqui nós somos apresentados a um ser que está agindo na serpente. Apocalipse 12 diz para nós que a antiga serpente se chama Diabo, Satanás, que até esse momento nós não tínhamos informação nenhuma dele. Nós vimos Deus criando o mundo, criando Adão e Eva, tudo muito bom, e de repente tem um ser que conduz uma rebelião contra Deus. E aqui nós estamos naquilo que é chamado do enigma do mal, o dilema do mal. Normalmente as pessoas gostam de usar um silogismo. Por exemplo, diz assim: se Deus é bom, e se Deus é todo-poderoso, por que o mal existe? Porque pensa comigo, se Deus fosse bom, mas não fosse todo-poderoso, era fácil você explicar a origem do mal. Você vai dizer, porque ele não tem como deter o mal. Então, por isso que o mal existe. Se Deus fosse todo-poderoso, mas não fosse bom, você diria, é porque ele não é bom, então o mal existe. Mas Deus é tanto poderoso quanto Deus é bom. Mas por que existe o mal na história?
Então esse é chamado o enigma do mal. Os ateus gostam de utilizar desse enigma nos debates com os cristãos, para dizer que é o calcanhar de Aquiles do cristianismo. Mas na verdade essa pergunta, ela tem aspectos muito misteriosos, que a gente não tem como desvendar, Deus não desvendou, mas nós temos muitas coisas que nós podemos cercar este assunto para entendermos melhor. E esse é um enigma também, não só para os cristãos. Inclusive no seminário eu fiz um trabalho que você deveria trabalhar esse tema sobre a origem do mal e como explicar o mal nas mais diferentes cosmovisões. Então no materialismo, no hinduísmo e tantos outros. Então você percebe que todos eles também entram em dilema quanto a este assunto. Porque não é possível responder. Até na filosofia você tenta, mas você esbarra em muitas questões que não são tão fáceis assim de compreender. Mas nós podemos, à luz da Escritura, entender algumas coisas, que é isso que a confissão quer reforçar para nós no nosso entendimento. Olha de novo o parágrafo primeiro que eu projetei. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, então quem é o tentador que faz com que o mal entre na criação humana? É Satanás. Satanás é o agente externo dessa tentação. Pecaram ao comer do fruto proibido. O que eles fizeram então era algo proibido, e aqui eles pecam e entram num estado de pecado a partir desse fato. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus, vamos ler? Servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. E aqui é bom nós então lembrarmos, então relembrando aquilo que nós estudamos na providência, que o governo de Deus se estende a tudo, o governo de Deus também se estende a este ato pecaminoso de Adão e Eva. É isso que a confissão está dizendo quando ela diz, Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Deus sabia que o homem iria pecar, Deus deixou o homem pecar, e Deus tinha um plano com este pecado do homem. É isso que mostra Deus ordenando este pecado. Volta então para Gênesis 3, fazendo favor. Como que essa história acontece? Através dos seres criados aí. Primeiro, Satanás. Satanás é o agente externo dessa tentação. Ele é aquele ser que vai chegar para Adão e Eva e vai apresentar um caminho de rebelião contra Deus. Não é Deus quem apresenta um caminho de rebelião contra si próprio. É Satanás. Por isso que Deus não é o autor do pecado, embora Deus tenha decretado permitir este pecado para a sua própria glória. Então, quem é o agente que traz este pecado, essa tentação, melhor dizendo, ao ser humano? Satanás. Qual que é o objetivo de Satanás ao tentar Adão e Eva? Destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe o que foi dito: no dia em que Adão e Eva comer, certamente morrerá. Ele tem consciência de que Deus é santo e de que uma rebelião contra Deus traz consequências terríveis. Aliás, ele, em algum momento da sua existência, Satanás se rebelou contra Deus. Satanás não foi criado Satanás. Satanás foi criado um anjo. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas a Bíblia diz que foi por causa do orgulho, por isso que diz que ao escolher um presbítero da igreja, a gente não pode votar em neófitos, presbítero e diáconos, pessoas novas na fé. Diz para que não incorra na tentação do diabo, o mesmo pecado que o diabo teve, o pecado de se orgulhar. Então o Satanás, enquanto anjo, tinha alguma função de liderança, mas ele deixou de ser tomado pelo orgulho dessa liderança e quis ser mais do que ele era. E aí então ele se rebela contra Deus. É isso que a gente pode dizer, não dá para dizer mais, porque a Bíblia não fala mais sobre essa ação do diabo. O que nós sabemos é que eles não guardaram o seu estado inicial. Então o mal não é algo que sempre existiu. O mal passa a existir
a partir do momento de que um ser criado sem pecado peca. Você diz, mas como pode um ser criado sem pecado pecar? Porque a gente confunde estado de santidade com imutabilidade. O que é imutabilidade? É a capacidade de não mudar. Os anjos não foram criados imutáveis. O homem, Adão e Eva, também não foram criados imutáveis. Eles foram criados santos, tanto os anjos quanto o ser humano. Eclesiastes vai dizer isso para nós, que Deus fez o homem perfeito e ele se meteu em muitas estutícias. Então o estado criado inicial das coisas que Deus fez, todos eles eram criados santos, sem nenhum pecado, perfeitos na sua santidade, mas possíveis de mudar da sua situação. Não eram imutáveis. Mas o fato de não ser imutável é algo mal? É algo mal em si? É um defeito? Não, não é um defeito. Não é que Deus fez o homem com um defeitozinho e por isso ele pecou. Não. Poder mudar não era algo mal. Era inclusive uma liberdade que foi dado, chamada da liberdade de agir contrário à própria natureza. Ou alguns preferem dizer o livre-arbítrio. É a capacidade que o ser moral tem de poder agir contrário à natureza que ele tem. Adão e Eva eram santos até esse dia aqui de Gênesis 3. Mas tinham uma liberdade de poder agir contrário à natureza. Por isso que eles podem ir lá e pecar. Pegar do fruto, comer e desobedecer a Deus. Isso é uma liberdade que Adão e Eva tinham. A confissão de fé vai dizer isso no capítulo de número 7. Abra aí, por gentileza, o capítulo 7 da sua confissão de fé. Depois, como eu disse, os temas estão interligados, né? Mas a gente vai chegar bem mais para frente. Não é o 7 não, é o capítulo 9, melhor dizendo, 9. Nós vamos chegar neste capítulo 9 mais à frente, mas ele está ligado à nossa aula de hoje, que é como que Deus ordenou este pecado, sem que ele seja o autor do mal. Olha como que ele começa esse capítulo. Deus, vamos ler? Deus dotou nem a isso. Então, a vontade do homem não é forçada para um lado e nem para o outro, no estado em que foi criado, quando Deus os criou. Verso 2: o homem em seu estado de inocência. Quem é esse estado de inocência? É o homem no jardim do Éden, Adão e Eva. Só eles, no seu estado de inocência, tinham o quê? Que é bom e agradável a Deus. Então eles tinham essa liberdade e tinham o poder de querer fazer o que é bom, de obedecer a Deus. Mas olha a frase seguinte: mas desse poder. Então a confissão resumiu aquilo que eu tentei falar até agora. Foram criados com liberdade, santos, mas podendo mudar o seu estado. Isso Adão e Eva. Nós não temos mais essa mesma liberdade que Adão e Eva tinham, porque nós nascemos em pecado, nós já somos, por natureza, pecadores. Nós somos escravos do pecado sem Cristo. Depois que temos Cristo, aí nós temos uma certa liberdade novamente. Mas naturalmente nós somos escravos do pecado. Nós chegamos a este estado por causa disso que nós estamos estudando hoje, da queda dos nossos representantes, que era Adão e Eva. Então voltemos aí para o capítulo, para a nossa aula em si, que é o capítulo 6, que é o que está projetado também. Então, tendo feito essa primeira abordagem, vamos para o texto novamente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, vamos ler. Do fruto podemos comer, mas disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então Deus fez o homem com a liberdade de poder agir contrário à própria natureza, sem que essa liberdade seja algo má, isso é algo bom. Mas Deus também fez algo mais. Deus colocou uma árvore no jardim. Colocou uma árvore no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Volta um pouquinho para a gente no capítulo 2, entender como que essa árvore foi parar lá e o que estava envolvido nessas ordens. Olha o verso 8, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha o versículo de número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem criou esta árvore, então, do conhecimento do bem e do mal? Quem? Deus. Deus. Se Deus não quisesse, em última instância, que o homem pecasse, Deus poderia não ter colocado uma árvore. Ele é quem colocou essa árvore lá. Não foi o diabo quem plantou a árvore, foi Deus. Mas essa árvore é pecaminosa em si? Pecaminosa? Não, não é pecaminosa. Essa árvore foi colocada e não foi dito a eles: vocês comam dela. E aí eles iam comer sem saber. Quando ele comesse, pecou. Não, não foi isso. Não foi uma armadilha, né, que fala, arapuca, que você faz para pegar o passarinho, você põe um negócio bonitinho, ele não sabe, bota o pezinho lá e tuf. Não foi isso. Foi colocada uma árvore e Deus vai explicar o que está por detrás dessa árvore. Olha lá agora o verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, do capítulo 2, e o colocou no jardim do Éden, e o guardar. Ele coloca o homem no jardim com dois objetivos: cultivar o jardim e guardar o jardim. Ele já disse isso para o homem. Já aponta aqui que esse jardim vai correr algum risco. Existe algum ser que vai atacar esse jardim. E o homem precisa guardar o estado inicial deste jardim. Verso 15, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha a ordem que Deus vai dar. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus explica para o homem o que é que aquela árvore é e o perigo que aquela árvore traz para o homem. Diz: vocês podem comer de todas, tem uma que vocês não podem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Então o homem foi advertido quanto ao conteúdo daquela árvore. O homem não peca por não saber. O homem peca por querer se rebelar contra Deus em busca de algo além do que Deus falou. Então a gente está meio que amarrando os pontos, vendo que Deus, Ele deu coisas ao homem que por si só não é mal, mas que a partir destas coisas vai surgir o pecado. A liberdade no homem e uma árvore ao homem. Agora o homem poderia obedecer e poderia não obedecer. Vai agora para a tentação da serpente então. A serpente chega e tenta distorcer o que Deus disse. Não comereis, estou lendo de novo o versículo de número 1. Disse a serpente: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente, a Eva aqui, ela não dá ênfase num ponto que Deus disse,
e ela acrescenta um ponto além daquilo que Deus disse. Quando Deus plantou o jardim, Deus disse para eles assim: coma livremente de todas. Coma de todas as árvores livremente. De uma vocês não comam. Eva não usa a palavra livremente. Eva só diz, Deus diz que nós podemos comer de todas. E Eva acrescenta uma a mais, e diz, Deus diz que nós não podemos comer daquela e nem tocar nela, porque nós vamos morrer. Deus falou que não podia tocar? Não, Deus não falou isso. Deus falou que não podia comer. Significa que isso era mal, Eva fez algo maldade aqui? Não, não é isso. Provavelmente ela disse, esse negócio é proibido, então a gente não pode nem encostar, não vou nem encostar lá. Mas a gente tem essa mania de acrescentar coisas que Deus não proibiu para preservar as coisas que Deus proibiu. Quem fez muito isso foram os fariseus. Deus deu um mandamento, os fariseus trabalham sempre com os mandamentos de Deus. Mas por causa do mandamento, eles acrescentam um monte de outras coisas. Vamos pegar nos nossos dias. A Bíblia fala, por exemplo, que mulheres devem vestir roupas decentes. É pecado mulher vestir roupas provocantes. É pecado, Pedro diz isso. A Bíblia diz qual que é o tamanho exato da saia? Não. Não adianta dizer, então só pode ir se tiver 3 dedos abaixo do joelho. Não, não tem isso. Isso são tradições humanas, para tentar preservar um princípio. Mas com isso cria-se legalismo, que não resolve coisa nenhuma, e aí as pessoas usam roupas com saia lá embaixo, mas lá na ponta, mas com um buraco lá em cima, né? Como é que é o nome que fala, mulheres? Aquele negócio que... Vocês entendem, vocês estão por dentro. Como é que é o nome de novo? Ninguém quis falar agora, né? Fenda. Percebe? Eva faz um pouco disso. Eva acrescenta algo. Eva diz, não podemos nem tocar. Talvez a serpente, a Bíblia não fala, talvez a serpente passasse por cima do fruto, dizendo, olha, não morre não, tá vendo? Pode tocar tranquilo. Então, cuidado com o legalismo, cuidado para você não querer acrescentar coisas que Deus diz para que não. Fique atento no mandamento mesmo que Deus disse. Eva está meio um tanto quanto confusa aqui. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que existe aqui, irmãos, são 2 informações sobre a realidade do fruto. Existe um fruto e o fruto é visível, era real, não era algo simbólico, era um fruto mesmo, estava lá. Todos eles viram, Adão via. Deus falou o significado daquele fruto e diz o que aconteceria se comesse do fruto. A serpente vem e fala o que significa o fruto e o que acontece se eles comerem. Deus diz, se vocês comerem, vocês terão os olhos abertos, coisa nenhuma, vocês vão ser escravizados pelo pecado, vocês serão mortos. A serpente disse, não, no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Como Deus. Então a questão é em quem Eva e Adão vão acreditar. Em quem Eva e Adão vão confiar. Tudo que eles tinham na vida deles, tinha sido dado por quem? Por Deus, por esse ser que chegava e conversava com eles. Lembra que Deus ia na viração do dia. Não é que Deus plantou a árvore, falou com eles, virou as costas, e aí chegou a serpente e eles caíram. Não. A gente não sabe o tempo que isso durou, mas eles conviveram lá, não foi no mesmo dia, eles estavam dentro de um jardim. Mas percebe que tudo que eles têm, tudo que eles sabem é através da voz de Deus, e de repente surge uma voz estranha naquele lugar. Um animal resolve falar. E Deus tinha dado a ordem para que o ser humano dominasse sobre a criação, dominasse sobre os animais. E o que nós vemos nesta queda é uma inversão de funções. Olha lá o verso 6 ainda, e aí eu chego lá. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Lembra,
que a árvore era bela aos olhos e agradável para se comer, não é algo diferente das outras. Olha lá, deixa aberto aí, mas olha Gênesis 2. Todas as árvores eram agradáveis aos olhos e belas, e desejáveis para comer. Olha Gênesis 2. Olha o verso 9, ó. Do solo fez o Senhor brotar, e boas para alimento. Então todas eram agradáveis à vista e boas para alimento. Eva não vê um fruto mais bonito necessariamente do que o que Deus tinha feito. Todos eram belos. Mas Eva está com os olhos focados agora naquilo que é proibido. A única coisa que tem naquele fruto é que daria a eles entendimento. Deixa eu perguntar, Adão e Eva tinham um entendimento do que era bom e mal antes de comer do fruto? O que vocês acham? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o título dessa árvore, né? Eles tinham um conhecimento daquilo que Deus dizia para eles, do que era bom e do que era mal. Eles não experimentaram o que era mal, não sabiam o que era mal na experiência. Nunca tiveram uma experiência de algo ruim. Mas Deus disse, olha, isso aqui é bom, desobedecer isso é algo mal. Então, saber o que é as coisas, só é possível por aquilo que Deus disse que é, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E aqui, irmãos, a gente esquece, mas esse é o ponto de grandes embates durante toda a nossa vida. É a ideia de quem é que pode dizer para nós o que é sexualidade, o que é casamento, o que é trabalho, como que a gente decide o que é certo e o que é errado? Quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Nós temos uma dimensão que transcende. Para nós, Deus diz o que é as coisas. As coisas são o que são, porque Deus disse que elas são. Quando Deus criou o mundo em Gênesis 1, Ele cria e Ele dá nome para as coisas criadas. Lembra? Ele diz, isso aqui será luz, isso será trevas. Isso aqui vai ser porção de água, isso aqui vai ser a porção de terra. Ele define o que as coisas são. Satanás quer definir para Adão e Eva como que eles podem ter o conhecimento das coisas. Eles não precisam conhecer as coisas a partir daquilo que Deus diz que é. Eles podem conhecer as coisas a partir deles como referência. Eles mesmos saberem o que é bom e mal, eles decidirem. E lembra que a tentação do diabo vai nesse ponto. Volta um pouquinho, olha o versículo 5. Ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e... Verso 5. Se vos abrirão os olhos e... Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eles estão dizendo, você vai mudar de patamar. O seu conhecimento não vai ser um conhecimento revelado por Deus. Vai ser um conhecimento autônomo. Você mesmo vai poder saber o que é e o que não é. Você não vai depender mais de Deus. É isso que ele está dizendo. Então esse ser que vem aqui, conversa com você, criou você, se você comer esse fruto, você não precisa mais dele. Você será e terá o mesmo conhecimento dele. Você não precisa mais ouvir o que ele diz para você viver. Esta é o ponto da tentação, da autonomia do ser humano. E é isso que ronda o tempo todo. Nós temos um livro, Deus nos falou verbal conosco, Ele nos deu um livro escrito, e a gente só pode ler a realidade a partir desse livro. As pessoas vão ler a realidade diferente, de forma diferente, porque elas têm visões de mundo diferentes. Elas têm lentes para enxergar a realidade diferente. Nós chamamos isso de cosmovisão. Nós temos a lente do próprio Criador, de Deus, as Escrituras. E aí nós muitas vezes vamos estar remando na contramão das pessoas, do mundo. E essa é a tentação. Nós vamos ouvir o que Deus disse ou nós vamos ouvir o que a serpente está dizendo que as coisas são. Então é algo muito sério que Adão e Eva fizeram. Não é assim, coitadinhos, estão lá, né, bobinhos e comeram. Não.
eles estão sendo enganados por um animal, que Satanás está por detrás do animal, mas eles têm a ordem de dominar sobre os animais. A Eva é para ter dito: ei, tem algum... Não, calma aí, serpente, você é criado, você não pode se rebelar contra o nosso Criador. Esse jardim foi Deus quem plantou. Tudo que existe aqui foi Ele quem fez. Que história é essa? Que rebelião é esta? Percebe? Essa é a função de Adão e Eva: guardar o jardim, dominar sobre os animais. Mas um animal está dominando sobre Eva. E depois é função de Adão governar a esposa. Eva vai governar sobre Adão. Eva e Adão governavam sobre a criação. Os dois. Eva tinha um mandato cultural também. A criação está enganando Eva. E Eva vai dominar sobre o homem. Olha lá o verso seguinte. Há uma inversão de funções na queda. Gênesis capítulo 2. Olha lá o verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, a árvore que dava a ela essa oportunidade de ser autônoma, de conhecer por si só. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Em vez do marido governar, em vez do marido cuidar, Eva quem conduz o marido a comer. E o tempo todo Adão estava perto. A ideia aqui é que Adão estava próximo. Ela pega, come, não é que dá um tempo para o Adão comer. Ela come e passa para Adão, e Adão come. Verso 7. Abriram-se então, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, do jardim. Percebe? Quando Deus vai fazer o que sempre fez, passear pelo jardim, conversar com Adão e Eva, eles se escondem. Eles se escondem mesmo depois de terem tentado cobrir a nudez. A nudez é símbolo de vergonha. Eles estão, entre aspas, cobertos. Eles acham que estão cobertos. Colocaram folhas para si. Mas eles perceberam que não conseguiram cobrir coisa nenhuma. E eles se escondem de Deus. Se escondem de Deus. Percebe como é que o pecado Satanás foi traiçoeiro? E o pecado, em vez de gerar realmente verdadeira autonomia, não, o pecado só gera humilhação. Querer ser como Deus, eles não têm nem coragem de olhar para Deus, porque eles sabem o que fizeram. Aqui a gente entra no declínio da humanidade. Na próxima aula eu vou mostrar que isso passou não só de Adão, todos nós temos as consequências dessa natureza de Adão. Adão não é alguém distante de nós. Adão e Eva não eram anjos, eles eram pessoas da nossa raça, eles eram os nossos primeiros pais. Assim como, talvez você tenha alguma coisa hoje, porque o seu avô tinha algo, e aí ele passou para o seu pai, e o seu pai trabalhou sobre aquilo, aumentou, diminuiu e tal, e chegou alguma coisa até você, um patrimônio, alguma coisa. Nós temos uma herança que vai lá de Adão e chega até nós, que é essa herança de rebelar-se contra Deus, essa natureza pecaminosa. Passou de Adão para Caim, a gente vai ver Caim hoje à noite, e chegou até nós. Todos os descendentes de Adão nascem numa situação de envergonhados diante de Deus. E precisam de alguma coisa para que possam de novo se aproximar de Deus. Porque eles desobedeceram a Deus. Naturalmente desobedeceram com Adão e desobedecem ainda hoje, constantemente. Eu tenho uma filhinha que está com 6 meses e tem uma de 4 anos. As duas já sabem pegar pirraça. Já sabem. E eu nunca precisei ensinar. Não precisei sentar, deixa eu dar uma aula para vocês. Não, é automático. A gente precisa tentar ensiná-las a fazer o que é certo. Elas estão brincando, crianças pensam sempre o quê? Primeiro em si.
Primeiro em si. Então nós precisamos trabalhar isso com elas. Por que precisa ser trabalhado? Porque elas nascem descendentes de Adão e Eva, são pecadoras, né? São pecadoras. Dizem que um pastor foi visitar um bebê recém-nascido e tal, aí o pastor olhou e tal, e falou, olha pastor, que bonitinho, né? É um anjinho, né? O pastor, não, é um monstrinho. Não, eu sei que vocês falam anjinho no sentido de ser bonitinhos, né? Tal, mas é como um pezinho de limão, não tem um pé de limão lá? Você tem um pezinho de limão, pequenininho, não tem nenhum limão ainda. Mas não vai dar mexerica de jeito nenhum. Vai dar o quê? Limão. Limão. A natureza é a natureza do limão. É isso que é a humanidade pós-queda de Adão e Eva. É limão. Deus precisa fazer alguma coisa, enxertar alguma coisa diferente lá para trabalhar nisso. E aí Deus vai fazer em Cristo Jesus a solução para tudo isso, né? Mas a natureza humana é afetada pelo pecado a partir da queda de Adão. Não existia isso em Adão. Adão não era um limãozinho, usando essa paráfrase, essa metáfora. Adão não tinha essa inclinação. Adão era santo. Santo. Mas possível de mudar a sua natureza. Porque ele não era imutável. Deus que era imutável. Deus não peca. Adão podia pecar, embora não devesse pecar. E é isso que ele faz, a escolha para o pecado. Estão me mostrando que é uma pergunta, eu vou pedir que projete, por gentileza, uma pergunta de alguém que está online. Deus é soberano, mas tinha um plano. Então é certo afirmar que ele sabia que Adão e Eva iriam pecar? Com certeza. Quando Adão e Eva comeram do fruto, e aí eu vou responder essa pergunta e dar avanço na aula, que é o ponto mesmo. Pode tirar, por gentileza. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus não fez assim, ai meu eu do céu. A gente fala, ai meu Deus do céu, né? Ele não tem como falar, meu Deus do céu. É o Heber, meu professor Heber, ele usa essa expressão. Ele diz, Deus não pegou e disse, ai meu eu do céu, o que que fizeram? Não. Deus sabia desde o início que isso iria acontecer. Deus não só sabia, como Deus decretou que isto acontecesse. Lembra da doutrina da providência? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Sim, vocês estão mais devagar que tudo. Mais devagar que Adão lá no paraíso. Sim ou não sim? Sim ou não sim? Sim, eu já não sei mais também o que eu ia perguntar. Vocês lembram da doutrina da providência? Sim ou não? Aê, melhorou um pouquinho. Então, olha, o capítulo da confissão diz isso, ó. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, que é isso que nós estamos estudando, até a primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então, Deus não só sabia, como Deus decretou que estas coisas acontecessem. Por que que Deus fez isso? Porque Deus sabe como lidar com aquilo que é mal. E Deus vai redundar isso em glória para Ele. Deus não é o agente do mal. Deus não obrigou Adão a pecar. O mal surgiu de coisas boas criadas. A árvore é má? Não. A liberdade do homem agir contrária à natureza é má? Não. Essas duas coisas eram oportunidades para Adão e Eva mostrarem o quanto eles amavam a Deus, o quanto eles eram gratos a Deus. Quer dizer, Deus falou para mim não fazer isso, eu não faço. Não é isso que a gente cobra dos nossos filhos? A gente é falho, mas a gente não cobra isso deles? Olha, não faça tal coisa, pode fazer isso, isso, isso. Aí, quando eles desobedecem, mas papai e mamãe não falou que vocês não poderiam fazer isso? A gente quer que eles confiem na nossa ordem. Deus fez a mesma coisa com Adão e Eva. Deus deu uma ordem. Uma ordem não é má em si. Vocês não comam. A gente não pode criar, Deus não deveria ter colocado a árvore. Não, calma aí, vocês estão fazendo igual Adão e Eva fizeram. Olha como que Adão e Eva lidaram com o pecado. Olha o versículo 8, né? Eles se esconderam, como a gente viu. Versículo 9, então eles já se escondem.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus conhece, Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus está querendo que eles falem. Deus está se estabelecendo relacionamento. Onde estás? Verso seguinte. Ele respondeu: o que ele não responde? Que ele tinha pecado. Ele não responde que tinha pecado. Ele diz: olha, eu ouvi a tua voz, vi que você estava passando, a ideia que ele ouviu o som de Deus, Deus passando sobre as folhas, as árvores, caminhando. E aí então, como eu estava nu, eu me escondi. Não é porque eu estava em pecado. Porque eu estava nu, eu me escondi. Adão não está indo no ponto da conversa. Não está. E aí Deus vai levar mais uma pergunta. Ó. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Qual que é a resposta que você vai esperar? Comi. Mas não é isso. Olha a resposta. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Assim, eu comi, mas não foi assim, eu comi. Foi a mulher que tu me deu, que pegou lá, me deu e aí eu comi. Ele está dizendo, se ela não tivesse pegado, eu não teria comido. Ele está se eximindo das suas responsabilidades. E às vezes a gente olha para esse texto de Gênesis 3, Deus decretou esse fato, mas a gente queremos fazer a mesma coisa, eximir os nossos representantes da responsabilidade deles. Ah, mas também Deus foi plantar uma árvore lá, como se assim, não poderia ter uma única árvore para provar se eles eram ou não obedientes? É ingratidão total do homem, o homem que rebelou, o homem que pecou. Agora Deus sabia desde o início que essas coisas seriam assim. E Deus cria os elementos que vão dar origem, que vão fazer com que essas coisas aconteçam. A árvore, o teste, e aí então vai acontecer a queda e o fracasso. Pastor, o meu ponto é o seguinte, Deus criou os meios, né, que poderiam vir a calhar no pecado, né? Sim. Mas Deus determinou, Ele decretou que isso fosse acontecer. Então era impossível para o homem fazer diferente. Sim. Nada foge do decreto de Deus. Mas Deus não decreta algo violentando a liberdade do homem. Lembra da doutrina da providência? Deus está por detrás dos atos bons dos homens bons e Deus está por detrás dos atos maus dos homens maus. Deus está por detrás de todos os atos, sem que a liberdade do homem seja violentada. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Adão tinha toda a característica, tudo que ele precisava para obedecer, ele tinha. Entende? Ele não teve nada de Deus obrigando-o a pecar. Nada. Nada. Nem o decreto? O decreto não obriga ele a pecar. O decreto abrange o pecado dele. O decreto não é algo que vai obrigar a pessoa a fazer algo. O decreto é o projeto de Deus para que aquilo aconteça. Agora, aquilo vai acontecer dentro, inclusive, da vontade humana. O decreto abrange a vontade humana, não exclui a vontade humana. São coisas diferentes. Agora eu não consegui entender. Não conseguiu? Não. Então vamos lá. Assim, eu não sei se nós vamos conseguir entender totalmente, né? Primeiro é isso. Agora a gente tem que entender o que eu estou falando, porque aí é questão de comunicação, entende? Então assim, eu tenho que melhorar a minha comunicação para você entender o que eu estou falando. Agora se a gente vai entender o que Deus fez, não, a gente não vai. Aí a gente dá um passo atrás e diz, Deus é Deus, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Mas a comunicação pode ser melhorada, então faz a pergunta para ver aonde é que você não entendeu. Seria, por exemplo, o decreto, vamos colocar aí, só para ver se eu entendi, né? Se o homem pecar, vai acontecer isso. Não. O decreto casual, fala, não. o homem vai pecar. O homem vai pecar. O homem vai ser livre. O decreto também diz isso.
O decreto diz, Deus não vai ser o autor do pecado. O decreto diz tudo isso. O decreto não diz só uma coisa. A gente quer que o decreto dissesse uma coisa só. Não, o decreto diz tudo isso. Tudo isso. Olha, por exemplo, o capítulo da confissão, quando ela lida com o decreto, Josi. Volta um pouquinho. Capítulo 3 da confissão. Eu não tenho aqui para projetar. Capítulo 3, abre aí no livro. Olha o capítulo 1, o parágrafo 1. Ó, desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Aqui é o decreto. Ele ordenou de forma livre, e não foi obrigado a ordenar essas coisas, da forma como ele quis que fosse, inalteravelmente, não tem como mudar, tudo quanto acontece, vírgula, vai explicar alguma coisa, porém, nem a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecida. Percebe? O decreto abrangeu essa liberdade que Adão e Eva tinham de agir contrário à própria natureza. Sem esta liberdade, Adão e Eva pecaria? Não pecaria. Deus deu essa liberdade, porque Deus sabe que com essa liberdade Adão e Eva vai fazer isso. Deus coloca uma árvore e diz, é um conjunto de fatores, ele vai tomar essa decisão, porque ele quer tomar essa decisão. Mas eu quero que essa decisão seja tomada. Mas Adão e Eva não é obrigado a tomar no sentido de ser coagido a isso. A árvore por si só não obriga eles a comerem, e a liberdade por si só não obriga eles a desobedecerem. Liberdade é algo bom, e a árvore por si só é um teste de fidelidade a Deus. Percebe como é que a dimensão da responsabilidade humana? Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles acreditaram na serpente em vez de Deus. Essa é a razão por que eles pecaram. Deus, quando Satanás se rebelou, Deus podia ter destruído Satanás aí? Poderia. Deus não destruiu, foi por falta de poder? Não. Foi porque Deus tem um plano com essa história toda, que vai culminar no final da história, quando Cristo voltar. Que o decreto de Deus é eterno. Entende? Então Deus permite que Satanás entre no jardim, Deus permite que exista uma árvore que ele planta, Deus cria a liberdade no ser humano. Só que essas coisas, a árvore e a liberdade não são má em si só. Não são má. Se fosse algo mal, Deus teria feito algo errado, algo mal. Deus faz algo bom. Mas esse algo bom, o homem usou para o mal. Deus sabia disso, Deus decretou isso, e por isso Deus deixou que essas coisas fossem desse jeito. Porque Deus queria que essas coisas acontecessem, para que o projeto dele maior seja manifestado. Qual que é o projeto maior de Deus ser manifestado? Cristo Jesus, redenção. Redenção não existia no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, tinha muitas coisas sobre Deus, mas não existia o conceito de misericórdia, por exemplo. Adão e Eva não sabiam o que era misericórdia. Aliás, eles vão saber o que é misericórdia exatamente agora, quando eles pecam. Porque qual que é a ordem? No dia em que você comer, certamente morrerás. Se Deus chegasse e destruísse Adão e Eva aí, Deus estaria errado? Não. O salário do pecado é a morte. Mas Deus vai manifestar para Adão e Eva que Ele é justo, mas Ele é também misericordioso. Ele não vai dar a Adão e Eva aquilo que eles merecem. Deus vai dar a Adão e Eva vida ainda, eles vão continuar a viver. Deus vai dar para Adão e Eva a oportunidade de continuar trabalhando. Deus vai dar para Adão e Eva a oportunidade de ter filhos, a sequência aí do texto de Gênesis 3. Ele diz, com dores você vai dar a luz, diz para Eva, mas você vai dar luz. Dar a luz é o quê? Graça. É graça. Dor é o quê? Consequência, sofrimento, juízo. Mas Deus está revelando misericórdia. Desde o início da história, Deus, ao decretar, criar um mundo, Deus quis criar um mundo para que Ele pudesse manifestar misericórdia, manifestar graça, manifestar juízo, manifestar quem Ele é. Quem Ele é.
Qual que é o problema? O problema é que a gente absolutiza um aspecto que normalmente a gente gosta em detrimento dos outros. Deus quer manifestar misericórdia com a queda, mas Deus quer manifestar o que também? Justiça. Se Adão e Eva fossem coagidos a pecar, não tem justiça, entendeu? Não tem justiça. Ele está sendo justo, porque ele está lidando com coisas que ele criou que era válido, bom. Eles usaram mal aquilo. Nem se eles não tivessem a liberdade de não pecar, também não seria justo. Não, nem se eles fossem coagidos a não, tipo assim, não houvesse essa liberdade. Se eles não houvessem essa liberdade, eles não pecariam. Eles não pecariam, mas eles seriam um robô, não teriam a liberdade. Vamos devagar com isso, Essa é uma explicação muito arminiana. A explicação arminiana para isso antes da queda. A explicação arminiana tira Deus de trás disso e joga só na liberdade do homem. Diz, não, Deus, porque o homem, para ser homem, precisa ter liberdade. Esse tipo de liberdade não necessariamente. Porque quando Jesus voltar, nós teremos a liberdade de agir contrário à natureza? Não mais, porque falhou no teste. Mas então nós seremos robô? Não, nós não seremos robô. Nós não teremos essa liberdade mais de não pecar. Agora, essa liberdade só existe para um contexto de teste. Nesse sentido, você está certo. O teste não é mau, o teste é para confirmar. Tem uma outra árvore lá, a árvore da vida. No dia em que eles comerem da árvore da vida, eles vão viver para todo sempre. É chamado pacto de obras. Adão e Eva não viveriam nessa situação a vida toda. É um teste mesmo com eles. E eles vão cair no teste. Mas o que eu estou dizendo é que essa liberdade não é essencial. Essa liberdade de agir contrário à natureza não é essencial para que sejam seres morais. O próprio Deus não tem essa liberdade. Como assim Deus não tem essa liberdade, pastor? Lembra que a Bíblia diz, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar. Ele não tem a liberdade de agir contrário à natureza dele. A natureza dele é o quê? Santa. Ele nunca tem uma liberdade de agir contrário àquilo que ele é. Pastor, é um comentário, na verdade, que uma vez eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falando sobre esse assunto, sim, e ele concluiu, mas você já tocou no ponto aí na explicação anterior a essa última pergunta. Por que as coisas aconteceram como aconteceram? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assado? Por que Ele não mudou esse ponto aqui da história? Porque quando Deus estava planejando tudo, lá no início, antes de Ele criar tudo, qual foi a conta que Ele fez para que o resultado final redundasse em mais glória? Essa. Sim. As coisas aconteceram como aconteceram e continuam acontecendo de forma que o resultado seja a glória de Deus. Como que Deus manifesta, como que as coisas redundam em glória? Como que Deus é glorificado? Ele revelando os seus atributos. Nós não conheceríamos os atributos de Deus se as coisas não acontecessem exatamente como aconteceram. Sim. A soberania, o poder, a graça, a misericórdia, o amor. Então, essa era a forma... Lembra, a gente tem que usar justiça. Essa é a forma correta de tudo acontecer para que Deus fosse totalmente glorificado no final da história, né? Sim, para que Deus seja quem Ele é, né? Quem Ele é. Pastor, então, para Deus, não foi surpresa a situação de Adão. Então, concluindo, porque nós temos um paradigma cristalizado acerca de Adão, de que ele pecou, ele foi desobediente. Sim, isso Poxa, sim. Adão, né? Por que você foi fazer isso, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Mas aí, Deus também poderia estar querendo dizer para nós o seguinte, desde o primeiro homem, será assim, vocês não são diferentes. Vocês têm intimidade, vocês têm o conhecimento, e há o perigo de você desobedecer também. Há o risco de você desobedecer, a partir de que não há a perfeição no Adão, não existe perfeição nele. O plano era que isso se cumprisse. Não, vamos dar um passo atrás, Silvio. Tem algumas coisas sim, algumas coisas não aí. Tem muita coisa. Vamos dar um passo atrás aí. Adão foi criado sem pecado. Esse é o padrão para nós. Deus fez a humanidade sem nenhum pecado e perfeitamente humanos.
É uma rebelião que ele tem, junto com Eva e tudo mais, que coloca as nossas vidas nessa situação de nós não somos perfeitos. Isso é só pós-queda, não antes de queda. Antes de queda é exatamente perfeito. O que é triste é isso, nós fomos feitos para viver numa comunhão perfeita com Deus. E nós quebramos isso com o nosso representante. E aí nós vivemos nesse embate total por causa de como que a gente se livra disso. Paulo chega a dizer, quem me livrará do corpo da minha morte? Aí nós temos um segundo representante para nós, que é Cristo. Cristo vem, verdadeiramente homem, ele é chamado do segundo Adão. Do segundo Adão. Então, percebe por que a gente tem que tomar muito cuidado, Josi, de querer colocar Adão como obrigado a pecar? Porque Cristo é o segundo Adão. Cristo nasce como segundo Adão para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa imagem perfeita diante de Deus, como segundo representante nosso. Ele vive uma vida íntegra, é tentado por Satanás, tentações maiores do que o de Adão. Adão peca em um jardim. Adão só tem uma ordem, não coma de um, pode comer de tudo. A gente foca muito, gente, ele podia desfrutar de tudo. É tudo para ele. É ingratidão muito grande não comer comer aquele fruto proibido. Cristo não, Cristo vive 40 dias, por exemplo, 40 noites com fome. Satanás chega para ele e diz, já que você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E a gente esquece que é também palavra. O que aconteceu antes da tentação de Jesus? Qual que é o episódio antes da tentação? O que aconteceu antes da tentação de Jesus? O batismo de Jesus. Jesus foi batizado. Quando ele foi batizado, teve uma voz do céu, que disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. E aí Jesus é levado ao deserto, e qual que é a voz do diabo? Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Já que você é filho amado por Deus, como pode um filho amado viver 40 dias e 40 noites com fome? Transforma isso aqui em pão para você. Aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Palavra que procede da boca de Deus. Adão era para ter vivido da palavra que procedeu da boca de Deus. Então a gente não pode tirar a culpa de Adão em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque a culpa de Adão é também a nossa culpa. Agora o que a gente pode dizer é o seguinte, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, você teria feito pior que Adão. Teria comido 2, 3, 4. Isso a gente pode pensar, entende? Isso a gente pode pensar. Mas a gente decaiu. Isso é queda. Depois tem a segunda tentação, que aí Satanás vai fazer várias investidas para Jesus. Pula-se daqui abaixo e tudo mais. Eu não vou fazer todo o paralelo por causa de tempo. Mas o paralelo de Cristo com Adão é isso aí. Ele vence o diabo em lugares bem mais intensos. E mais, Adão foi tentado, seja como Deus, lembra? Jesus é Deus. E a tentação é, age como Deus, você age então. E ele não age como Deus, ele age como homem. Como homem. Adão sendo homem, quis agir como Deus. Deus sendo Deus, não agiu como Deus, agiu como homem. E venceu o diabo. A nossa vitória não é só na cruz. Começa com Jesus vencendo o diabo no deserto. Tanto é que esse é o primeiro ato inaugurando o ministério de Jesus. Ele é batizado, ele vai começar o seu ministério agora. E ele é tentado. Ele precisa vencer o diabo naquilo que Adão caiu. Adão caiu no primeiro teste, no teste da carne. Jesus passou pelo teste da carne, passou pelo teste da coisa sagrada e passou pelo teste de adorar. Dobra, adora e eu te dou tudo. Ele diz não. Então Jesus vence o diabo de uma forma. Por isso que há esperança para nós. Percebe, irmãos, como é que eu vou voltar nesse assunto, eu sei que é complexo. E assim, tem mais capítulos mesmo, né? Mais parágrafos. Percebe uma coisa. Se o mal entra no mundo sem a soberania de Deus, não tem solução para ele. Como que a gente pode ter certeza que o mal vai deixar de existir se o mal fosse eterno? Se ele sempre existiu? Não tem como. Como que o mal pode ter certeza que o mal vai acabar se Deus não tem o controle sobre ele? Deus exatamente sabe como lidar com esse mal. Um dia ele vai pegar Satanás e lançá-lo na fornalha. Vai pegar os que seguiram Satanás
e lançar na fornalha. Não vai matá-los, vai viver sofrendo lá. E vai pegar aqueles que creram em Cristo, vai colocar numa nova cidade e vai dizer, lá não entra mais coisa contaminada. Se Deus não tivesse o controle lá no Jardim do Éden, e Deus deixou que entrasse, Deus deixou que entrasse. Que garante que Deus não vai ter o controle aqui, no novo céu e nova terra, e que o Satanás não vem e entra lá de novo? É porque o mal não é algo autônomo, o mal só existiu dentro do controle soberano de Deus. Cristo veio, não há mais necessidade do mal acontecer. Cristo venceu totalmente nos novos céus e nova terra, e nós iremos viver com um Deus santo, justo, perfeito, sabendo quem Ele é, nada de esquecermos, o que aconteceu, exatamente adorando pela forma como Ele lidou com tudo isso e conduziu a triunfo. Jefferson, sente... Tá. Mas todas as dúvidas possíveis, vai só em Gênesis 3, já tinha gente guardando a Bíblia dentro da bolsa, que eu vi, então vamos Gênesis 3 só para a gente ler. Olha Gênesis 3. Agora, Silvia, vem hoje à noite que eu vou falar algumas coisinhas que vai ajudar nisso aí. Nós não podemos dizer que Adão foi condenado, porque Deus agiu com misericórdia. A gente não sabe se Adão foi salvo ou não. Vai ter alguns elementos. Adão vai botar nome em filhos, um dos filhos vai adorar a Deus. Aprendeu com Adão, a história continuou. Adão contou isso para a próxima geração. Então, quando eu te falei do Adão, eu não estou dizendo que Deus não possa ter salvado Adão por graça e misericórdia. Mas a culpa da queda... Gênesis capítulo 3, Olha o verso 15, Olha Deus dizendo, porém inimizade entre a tua descendência, este te ferirá a cabeça. Quando é que Adão e Eva ficam sabendo que vai ter um descendente que é capaz de vencer a serpente? Agora. Mas na Bíblia, quando é que a gente sabe que tinha um descendente que iria vir? Desde a fundação do mundo. Josi, aquela resposta. Lembra de Efésios? Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano de mostrar esse descendente da mulher que vai vir a partir dessa queda. Agora Adão e Eva têm acesso a essa informação. Tem um descendente que é capaz de destruir esse inimigo. Satanás foi capaz o suficiente para fazer com que um homem sem pecado pecasse. Mas ele não é capaz o suficiente para destruir a humanidade. Vai vir um homem, verdadeiramente homem, que vai esmagar a cabeça dele. O pecado não chegou a um homem, mas através de uma mulher. A redenção vai vir de um homem que vai nascer de uma mulher. Deus vai vencê-lo em todas as áreas. Vamos orar e domingo que vem a gente volta. Deus, sabemos que Tu és grandioso, santo, poderoso. Nós somos apenas barros, vasos nas Tuas mãos. Tu és misterioso nos Teus feitos. Mas nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor, sem ser aquele que faz o pecado, sem ser aquele que aprova o pecado, ao contrário, o Senhor pune os atos maus, o Senhor traz juízo sobre aqueles que erram, mas nada foge do controle absoluto do Senhor. E é por isso que nós podemos confiar que a nossa vida está segura no Senhor. Não há nenhuma força, nenhum poder maior do que o Teu poder. O Senhor é o único que controla e domina sobre tudo e sobre todos. Por isso nos ensina, ó Deus, a ficarmos maravilhados com quem Tu és. Obrigado pelo projeto de redenção. Obrigado por nós podermos ver Cristo Jesus agindo em nosso favor. O mal é algo tão sério que o Senhor não apenas brinca, o Senhor se torna humano, e o Senhor sofre as consequências do fato dos Teus filhos terem desobedecidos. O Senhor mesmo carregou sobre si as consequências da desobediência de Adão. Por isso, ó Deus, nós rendemos glórias ao Teu nome. Somente o Senhor era capaz de fazer tudo isso. O Senhor é maravilhoso, mais por ter criado, mas o Senhor também é maravilhoso, também pela queda, também pela redenção. Tu és maravilhoso por todos os atos que o Senhor fez. Oramos no nome daquele que é a imagem perfeita do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.